Olha só, o conflito entre Israel e Irã já trouxe prejuízos, em parte, ao agronegócio brasileiro. O custo dos insumos e logística foi reajustado. Os produtores do Mato Grosso do Sul, por exemplo, já refazem os cálculos, mesmo diante de um cessar-fogo no Oriente Médio, que foi declarado a partir de hoje, com apoio dos Estados Unidos. Vamos saber quais as expectativas para uma pacificação, rápida, segura, a fim de evitar mais prejuízos no comércio global. Vamos então falar com o senador Nelsinho Trade, que preside a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Seja muito bem-vindo pela participação aqui. Obrigado, Fábio. É um prazer estar no AgroMais. Estou à disposição para responder as perguntas. Boa noite, senador. Realmente, o produtor brasileiro vive períodos tensos, Ainda mais com essa guerra lá fora, esse conflito, porque atrapalha muito, Encarece fertilizante, encarece também a questão do transporte, O frete acaba ficando mais caro. E havendo aí realmente a confirmação do fechamento de Hormuz, o estreito, onde os combustíveis passam, isso também pode dar problema futuro ao nosso setor, ao setor do agro, É verdade. Só para você ter uma ideia, Fábio, e o telespectador, sobre a questão dos fertilizantes que você citou, o Irã forneceu 19% da ureia importada pelo Brasil no ano que passou, 2024. O que equivale a 1,6 milhão de toneladas das 8,3 milhões. A ureia é o principal fertilizante nitrogenado usado na nossa agricultura. E isso realmente impacta de forma aguda essa questão, porque a gente tem um cessar-fogo e temos uma trégua, vai saber até lá quando, porque a instabilidade de alteração do humor de quem está na linha de frente de todas essas negociações é algo mais evidente que nós temos observado. De um dia acorda de um jeito, outro dia acorda de outro, já soltando míssil e bomba para o lado de lá e do lado de cá revida, e isso vai realmente gerar um impacto negativo, não só no que tange nesse aspecto que você citou, como também na compra que o Irã tem para com o Brasil. Para você ter uma ideia, no ano de 2024, 10% das exportações totais do milho foram para o Irã. Esse comércio gerou quase 920 milhões de dólares ao Brasil. Então, é algo que realmente mostra um horizonte com nuvens cinzas, nuvens pretas, que a gente torce muito para que essa trégua e esse cessar-fogo tire essas nuvens da frente do produtor brasileiro. O senhor, inclusive, acompanhou a retirada aí dos brasileiros lá do Oriente Médio, Teve informações de como estava essa escalada. Agora, é impressionante como o mundo fica como espectador, muitas vezes, de rompantes, E imagina num caso de uma questão nuclear, quer dizer, ficamos sempre, talvez, um pouco reféns de conflitos políticos, religiosos, de países distantes, mas que tanto nos beneficia na questão de produtos para o nosso agronegócio. É verdade. A gente tem uma máxima que a gente aprendeu com a avó da gente, todos nós. Briga e guerra, ninguém ganha. Então, eu levo isso comigo de uma maneira muito forte. Eu entendo que nós estamos vivendo numa era, num momento, que qualquer conflito armado, bélico, ele tem uma proporção de nocividade muito maior e muito mais intensa do que tinha em tempos atrás. Justamente pela possibilidade do uso de armas químicas, armas como bombas atômicas, como energia nuclear,
fazendo com que isso tudo possa gerar uma intranquilidade, uma insegurança em toda a humanidade. Por isso que eu digo, esses que entraram na linha de frente desse movimento tinham que fazer o que fizeram com esse gesto de pacificação, porque eu entendo que esse é o caminho que possa vir a trazer um pouco menos de intranquilidade e gerar um pouco mais de tranquilidade aos países envolvidos. Então, senador, como presidente, inclusive, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o que é possível fazer? Porque, assim, houve um cessar-fogo, mas mesmo com o anúncio do acordo, um jogou bomba para um lado, né? E depois o Trump né, teve que vir novamente reforçar que havia realmente um diálogo. Agora, a gente está vendo guerras em outros pontos, Ucrânia e Rússia, outros pontos também que são fornecedores de materiais importantes para a nossa agricultura e pecuária. Agora, a comissão pensa numa alternativa de abrir mais uma vez essa conversa para que seja realmente um ponto de pacificação? A gente tem feito isso, Fábio. Eu não estou nessa comissão só para ficar sabatinando o embaixador. Eu penso que é uma oportunidade que, mais uma vez, os colegas aqui dessa casa me concederam. Nós estamos buscando, através da nossa voz que nós temos aqui, como presidente dessa comissão, alternativas para que se possa caminhar da trégua, da paz, do cessar-fogo. Eu estive hoje com o chanceler Mauro Vieira discutindo as questões da repatriação dos brasileiros que ainda estão principalmente em Israel, porque lá no Irã a maioria deles já conseguiu sair, mas ainda existem, um pouco menos, em Israel a maior quantidade, e nós não vamos sossegar enquanto a gente não vê os brasileiros na sua terra natal para poder fugir desse conflito, porque deve ser uma situação realmente muito intranquila, gerando não só para a pessoa que está lá, como para a família que está aqui, uma sensação horrível. Então a gente tem que estender a mão para esses patriotas que estão fora. Desculpa mais uma pergunta, esticar um pouco mais a nossa conversa, mas no estado do Mato Grosso do Sul, um polo importantíssimo agrícola do nosso país, eu creio que o senhor esteja também em conversas com muitos produtores, ou eles te procuram, né, levando essa demanda de preocupação com esse comércio global, de como vai ser feito essa negociação, caso ocorra novamente algum fechamento. É possível passar um panorama de como está a situação neste momento também no estado onde o senhor representa? Com certeza. A gente fez um seminário aqui na Comissão de Relações Exteriores, ouvindo especialistas nessa área de comércio internacional. Pessoas de renome, como o embaixador Roberto Azevedo, que foi da Organização Mundial do Comércio, embaixador Rubens Barbosa, também o ex-presidente do Banco BRICS, Marcos Troirro. A gente ouviu também o embaixador Laudemar, que é responsável no Itamaraty sobre isso. Qual que foi a nossa central forma de abordar esse assunto? Difícil a gente conseguir interferir numa guerra histórica como essa e tentar algum caminho como o presidente Trump interferiu e conseguiu, que foi esse cessar-fogo. Nós temos que buscar novas frentes de mercado, alternativas de novos comércios que venham se abrir para poder justificar a fechada dessa porta que a gente teve em função da guerra. Então, isso a gente conseguiu mostrar de forma clara que o Brasil tem que buscar novas frentes de comércio, seja com os países asiáticos, como a gente viu que o governo atual buscou, indo para o Japão, abrindo frentes com a ASEAN, que é a Associação do Sudeste Asiático,
indo atrás da União Europeia para formatar logo esse acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia. Está vindo também pessoal da Noruega, da Suíça, para terminar o acordo EFTA, que também ajuda nesse sentido. Ou seja, fecham-se portas, mas abrem-se janelas. E é isso que a gente tem que fazer. Planejar com estratégia, para dar a oportunidade ao produtor que, ao ter o seu negócio indo mal por causa de uma guerra dessa, ter a chance de abrir outros para compensar esse que não está indo bem. E torcer para que isso pare, porque nós estamos vivendo num momento em que a paz precisa existir para a gente já vencer as dificuldades que são enormes que nós temos no mundo moderno de hoje. Então, para que criar mais problemas, sendo que nós temos tantos para poder resolver? Vamos buscar isso incansavelmente, Fábio. É isso, aí ainda imagino as dificuldades que o produtor já tem no campo, devido ao clima, ainda tem essa questão com dificuldades no recebimento de insumos para continuar a produção, já que somos um grande fornecedor de alimentos para o mundo, precisamos de produtores um pouco mais aliviados em certas questões. Senador Nelson Trade... Imagina então, Fábio, o que esse produtor tem que investir para ele ter um produto de sanidade e de qualidade. Os contratos que ele tem que firmar, os empréstimos que ele tem que pegar, para ele poder fazer algo com excelência, porque senão o mercado internacional não aceita o produto. E a partir do momento que ele consegue isso tudo, que ele fica cheio de dívida para poder honrar com a sua produção, vem um negócio como esse e bota abaixo tudo. Então é algo realmente que precisa ser olhado com lupa, com atenção toda especial por parte do governo. Pois é, a gente está aqui justamente para levar essa comunicação aos produtores brasileiros. Pode contar com a gente, o canal AgroMais segue sempre aberto a levar informação de qualidade, porque os produtores estão em certos locais muito preocupados, abalados com essa situação, tanto lá no exterior, mas principalmente aqui também, para continuar com a sua produtividade. Nelson Trade, senador pelo PSD do Mato Grosso do Sul, muito obrigado, então, pela sua atenção, nos receber e trazer informações de como está sendo feito o trabalho aí na Comissão de Relações Exteriores. Eu que agradeço a você, Fábio, mais uma vez a produção do AgroMais. Quero parabenizar aqui pela excelente forma que vocês se comunicam e dizer a todos que estão nos assistindo, aquele que precisar se conectar conosco, busque o nosso endereço através do Senado da República, que nós estamos aqui para poder servir a população brasileira. Muito importante dar essa sensação de segurança também. Muito agradecido, uma boa noite.